Saudamos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, nessa noite de hoje, irei deixar uma mensagem aqui, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, apenas o versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, meus irmãos, essa história aqui da mulher cananeia, nós vemos assim escrito por São Mateus, São Mateus, que era discípulo de Jesus, que foi chamado por Jesus quando estava ali na recebedoria, na alfândega, em Mateus capítulo 9, versículo 9. Então, o Evangelho, Santo Evangelho segundo São Mateus, Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus. Para quem não sabe, Mateus, ele foi discípulo de Jesus, foi chamado ali, estando ele na recebedoria, como fala ali em Lucas, Lucas disse que ele estava na recebedoria e foi chamado, o seu nome você vê que o nome dele é aramaico, que era Mateus, Mateus significa presente de Deus, e no hebraico é Levi, cujo significado é unido, então em Marcos 2,14. Então, meus amados irmãos, e este evangelho que foi escrito por São Mateus, ele apresenta Jesus como rei, e escreve para os judeus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Jesus chegando aqui fora da Terra Santa, para um território distante ali de Cafarnaum. Ele estava um pouco distante de Cafarnaum. Você vê que de Cafarnaum para Sidom era 393 quilômetros, Você já pensou, Jesus saiu a pé para pregar o evangelho, Ele ali não, ele nem reclamava. Muitas das vezes nós vemos pessoas, por às vezes andar 1 quilômetro a pé já fica reclamando para levar a palavra e ainda cobra, quando chega naquele determinado lugar. E Jesus, você vê que Jesus chega ali e entre de Cafarnaum a Tiro, era cerca de 56 quilômetros. Já pensou se andar 56 quilômetros a pé para levar a palavra do Senhor? Então, agora de Cafarnaum a Nazaré, 40, em média de 44 quilômetros. E Jesus ia pregar o evangelho. Então, quando Jesus chega nessa cercania, nesse território aqui, nas terras dos gentios, que não eram as pessoas judeias, os judeus, você vê que essa era um povo que era descendência de Cã, aquele que viu seu pai nu e, em vez de ficar calado, e foi contar para os seus dois irmãos. Então, seus dois irmãos foram de costa e cobriram o pai, Você vê Noé ali, para não ver a nudez do seu pai. E muitas das vezes nós vemos pessoas em nosso meio, quando sabe de algo do próprio irmão, começa a fazer escândalo, às vezes até mentira. Mas nesse caso aí, você vê que esse filho foi amaldiçoado porque ele poderia ter escondido a nudez do pai e quis que gerasse um escândalo, então foi amaldiçoado. Então, mais o que interessa, meus amados irmãos, o assunto que eu quero falar é sobre as 4 atitudes da mulher cananeia, Quando Jesus ia partindo dali, segundo escreve São Mateus, São Mateus também foi e diz: foi para as partes de Tiro e de Sidom. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, que esta mulher era uma mulher que não era judia, era uma mulher estrangeira, mas ela estava com a filha endemoniada dentro de casa, não poderia falar mais de Jesus para ela. Então ela teve uma visão que foi falar da causa da filha para Jesus. E muitas das vezes você não está mais podendo falar de Jesus para os seus filhos. Então a causa então pega essa causa e leva
para Jesus, porque se você entregar esta causa a Ele, confiando nele, Ele tudo fará. Então, primeira atitude da mulher cananeia, nós vamos aprender aqui nesse texto sagrado, é a primeira lição, a lição da determinação. Então, nós vemos que nós vamos aprender sobre a mulher cananeia, sobre a sua determinação. Então, pessoas determinadas a vencer sabem aproveitar bem as oportunidades. E esta mulher, ela soube, né? Você vê que quando Jesus estava ali, numa rara vez ali, em que você vê que Jesus registra, além de fora, está visitando, veja bem, um território fora da Terra Santa, que era em Jerusalém. Então a mulher cananeia soube aproveitar a visita de Jesus naquelas regiões, né, de Tiro e de Sidom. Então, que eu quero que você aprenda aqui com essa lição desta mulher, seja pessoa determinada. Se é você que está precisando de um milagre, então não desista do seu objetivo, né? Você vê que aquela mulher cananeia, aquela mulher estava precisando de um milagre e aconteceu porque ela não desistiu. Ela foi uma mulher determinada e alcançou a sua vitória. Segunda lição, lição da perseverança. Então, a segunda atitude da mulher foi a perseverança. Você vê aqui que no versículo 24, né, e ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então essa mulher mesmo, ela sabendo que ela não fazia parte daquela nação do povo judeu, mas ela pediu socorro, ela foi humilde, mesmo Jesus demorando ali, né, a responder o seu pedido, a sua oração, e muitas das vezes, né, você às vezes perde a sua bênção porque você não desiste fácil, você não persevera. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu caro ouvinte da palavra do Senhor, Lucas 21:19, Jesus falou que da importância da perseverança, dizendo: na vossa paciência possui a vossa alma. Então, tenha paciência, seja perseverante, mesmo que a sua bênção tardando, mas na hora certa ela vai chegar. Terceira lição, lição da humildade. Tendo a terceira atitude, humildade. Então você vê aqui que essa mulher, no versículo 26 e 27, ele porém respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mesmo Jesus ali, rejeitando aquele pedido dela, ela foi humilde. Ela foi humilde, ela não desistiu. Você vê que Jesus, em Lucas 18:14, você vê aqui que Jesus diz: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, se humilhes nos pés do Senhor Jesus, porque só Ele pode garantir a sua vitória. Só Ele pode, na hora certa, dar a sua vitória. Então, quarta atitude é fé. Essa mulher cananeia, ela teve fé, né? Então, versículo 28, e diz: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Você vê que em Marcos 9:23, Jesus disse, né? Tudo é possível ao que crê. Então, meu caro ouvinte da palavra do Senhor, se você está, não sei qual é o deserto que você está passando, não sei qual é a situação que você está passando, só quero que você creia em Jesus, porque tudo é possível ao que crê. Em Gálatas capítulo 3, versículo 9,
o apóstolo Paulo diz, né? Os que são da fé são benditos com o crente Abraão, por causa da sua grande fé. Então a mulher cananeia foi abençoada como se fosse a verdadeira filha de Abraão, como se fosse o povo ali de Israel, como se fosse aquele povo judeu, um povo que Jesus veio para os seus e eles mesmos não receberam. Então Jesus aqui está junto com essa mulher gentia, uma mulher de território muito distante da Terra Santa, mas Jesus aqui, ele curou aquela filha da mulher cananeia, porque ela não desistiu, ela precisava de um milagre para sua filha. Então, meu caro ouvinte, se você está precisando de um milagre, seja para você, seja para sua família, seja para seu parente, não desista, confia, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você, porque é você que está precisando de um milagre. Então, se o seu vizinho não está buscando, problema dele, então busque ao Senhor. O profeta Isaías disse, Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então Jesus está voltando, está perto para Jesus voltar. Então se prepara, igreja, se prepara, meu caro ouvinte da palavra do Senhor, porque Jesus está voltando e ele, antes de ele voltar, ele quer te abençoar, ele quer fazer festa no céu. Ele que os anjos, a Bíblia diz, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, os anjos fazem festa no céu. Então, quando você se arrepender, aceitar Jesus, voltar para a casa do Pai, então os anjos vão fazer festa, porque é o único milagre que acontece festa no céu é quando um pecador se arrepende. Então Jesus está às portas. Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está falando com você neste dia de hoje. Então, meu caro ouvinte da palavra do Senhor, então, com determinação, perseverança, humildade e fé, podemos alcançar os nossos objetivos. Então, se lembre que com perseverança, humildade e fé, nós, com determinação, perseverança, humildade e fé, nós podemos alcançar os nossos objetivos. Então, algumas pessoas não conseguem os seus objetivos porque desistem facilmente, meu irmão. Não desista da sua vitória, não desista do seu sonho. Então, busque o Senhor, né? Persevere até o milagre acontecer. Que Deus te abençoe e te guarde esta palavra que eu tenho para o seu coração.